Graça e paz, queridos irmãos, como é bom podermos nos encontrar hoje, como é bom ao vivo, em tese. Nós ainda estamos tendo os nossos cultos online, você está hoje nos assistindo pelo nosso canal YouTube. Esse culto está sendo gravado no dia de hoje, para que você possa estar participando conosco da nossa celebração conjunta. Infelizmente ainda não podemos estar juntos presencialmente, mas entendemos as situações, nós temos que seguir algumas regras ainda que estão sendo impostas e também orientações, e também entendemos que a questão do bom senso e amor ao próximo, que são princípios bíblicos, nós devemos seguir. Por isso, vocês ainda, os irmãos que infelizmente não se enquadram nas condições que estão sendo estabelecidas para cuidado com essa questão da pandemia, vocês que ainda não estão enquadrados não podem participar conosco presencialmente. Nós estamos oferecendo esse culto online. A partir da semana que vem, a nossa previsão e desejo profundo é que os nossos cultos sejam transmitidos ao vivo pela nossa igreja, lá no templo, com os que estiverem lá servindo ou participando conosco da celebração. Quero orar, agradecendo a Deus por nossas vidas e clamando ao Senhor que venha nos conduzir nesse tempo. Vamos orar? Bendito Deus, engrandecemos o Teu nome por tudo que Tu tens feito. Pedimos-te, Pai, que com Tua misericórdia nos alcance nesse dia, conduzindo-nos, Deus, a uma celebração que realmente agrade o Teu santo nome. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado sobremaneira, o Senhor tem cuidado de nós, tem nos dado vida, dado-nos saúde, ó Deus, tem preservado os nossos dias, tem feito, Pai, com que nós possamos viver no meio de tudo isso, sendo sustentados por Ti, sendo preservados, ó Deus, guardados por Tua mão poderosa. Clamamos por aqueles, ó Deus, que estão nos hospitais, lutando por suas vidas, ou que estão em casa, passando por tratamentos, não só sobre a pandemia, mas sobre qualquer outra circunstância de saúde. Que o Senhor os conduza, Deus, na Tua misericordiosa graça, sustentando-os e preservando-lhes a vida, se assim for, ó Deus, a vontade do Senhor. Da mesma forma sobre nós, clamamos também que, de acordo com a Tua santa vontade, nos abençoe, nos sustente naquilo que precisamos e necessitamos. Peço-te, Pai, que nesse culto que nós estamos iniciando aqui, Teu nome seja glorificado. E assim tenhamos encontrado misericórdia e graça no Senhor. No nome de Jesus nós oramos a Ti, Pai. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de 1 Pedro, no capítulo de número 5. Quero meditar com você em alguns versos das Escrituras, que eles são importantes para nós, para que você e eu sejamos edificados nesse dia de hoje também. Essa passagem especificamente, ela está tratando com pastores, com presbíteros, mas ela tem valores importantes para nós, para qualquer cristão, que eles devam ser levados realmente em consideração. Quero meditar com você especificamente dos versículos 6 a 11 do capítulo de número 5 de 1 Pedro e as Escrituras, capítulo 1 Pedro, capítulo 5, versos de 6 a 11, as Escrituras dizem assim: Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando quem possa devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. O Deus que domina todas as coisas para sempre é o Deus que nos permite passar por momentos como temos vivido. É o Deus que nos dá extrema felicidade e alegria nos momentos também que passamos, mas por outro usa os caminhos da dor, os caminhos das dificuldades para nos edificar, para nos ensinar. Tudo tem a ver, irmãos, com a forma como a gente reage a isso, ou quais são os fundamentos onde os nossos pés se colocam para que tenhamos paz e em paz prossigamos. É importante que você e eu tenhamos em mente a questão de que sem Deus
E sem o seu domínio em nossas vidas, não há possibilidade de realmente vencermos as dificuldades. Por isso devemos ser humildes e esperançosos no Senhor. Não é possível pensarmos em uma vida sem dificuldades. A gente até pode sonhar com ela, mas ela não é realidade. As dificuldades vêm, existem, acontecem, e quando elas vêm, elas têm seus propósitos. Esse texto, especificamente, como eu disse, o contexto dele está mais vinculado a pastores, mais vinculado a uma realidade de um trabalho muito árduo que líderes espirituais, pastores que Deus chama, não os que se pensam pastores, mas a quem Deus chama como pastor, a quem Deus levanta, eles devem realmente depender do Senhor. Eles devem lançar sobre o Senhor as ansiedades, porque Deus cuida deles. Eles devem realmente se humilhar diante do Senhor. E essa poderosa mão de Deus, no tempo oportuno, os exaltará. E essa exaltação necessariamente não tem que ser com um ministério bem-sucedido ou com a solução de todos os seus problemas. Mas a exaltação maior que um pastor ou um líder tem é que os seus liderados ou que as ovelhas que Deus colocou ao seu cuidado, ao cuidado do pastor, possam ser encontradas bem e o seu ministério pastoral encontrado fiel. Essas aplicações se dão ao pastor, mas há valores importantes do texto que eles não são exclusivos a um pastor. As ansiedades, o Salvador Jesus em Mateus 11:28 ensina que devemos lançar sobre ele. Os medos, as dificuldades, elas devem ser colocadas no altar de graça, no altar do Deus que não falha. Por isso, nós devemos ser sóbrios e vigilantes para que o diabo, que anda como um leão ao nosso redor, não nos trague. Sobriedade e vigilância tem a ver com equilíbrio e estar atento ao que está acontecendo. Nós estamos atentos, talvez, às circunstâncias que envolvem economia, política. Nós nos tornamos menos ansiosos quando temos que trabalhar e lutar pelos nossos desejos ou nossas dificuldades. Mas quando falamos das coisas do reino, às vezes nós nos colocamos numa situação de medo. Parece que realmente nos falta fé. É óbvio, irmãos, e sabemos que devemos ter extremo cuidado nesse tempo onde nós estamos vivendo, mas também precisamos ter o equilíbrio de não abrir mão da nossa vida com Deus ou do nosso relacionamento como igreja por causa do sustento das nossas casas. Muitas pessoas hoje têm medo de ir aos cultos, mas não têm medo de trabalhar. Muitas pessoas hoje evitam ir aos cultos ou às celebrações porque têm medo de se contaminar, mas fazem churrasco nas suas casas, têm os seus tempos comuns com todo mundo. Percebe? Às vezes a gente tem medo quando envolve as coisas do reino, mas nós deixamos essas coisas de lado quando envolve a nossa vida comum. Nós devemos ter equilíbrio em todas as coisas. Nós devemos ser sábios em todas as coisas. E dessa forma servir ao Senhor como Ele merece. Perceba, nós devemos resistir às oposições do diabo como alguém que está firme na fé. O verso 9 afirma isso. Resistam-lhe firmes na fé, certo de que há outros irmãos como vocês espalhados pelo mundo, passando por sofrimentos iguais aos seus. Eu diria até que alguns outros irmãos nossos, especialmente nos países de perseguição, têm passado por sofrimentos muito maiores, porque eles não estão apenas lutando contra uma pandemia ou uma questão econômica, eles estão tendo as suas cabeças em risco. Suas cabeças estão a ponto de ser colocadas como alvos. Alguns para serem presos, outros para serem mortos, mas todos eles sofrendo por causa do nome de Cristo. Nós não sofremos hoje perseguição por causa do nome de Cristo, mas talvez sofremos nos nossos corações por não confiarmos em Cristo como deveríamos. Nós confiamos em Cristo quando as coisas são possíveis aos nossos olhos, mas quando são impossíveis, parece que Cristo se acovarda, não é? Não, ele nunca foi covarde, ele nunca foi menor do que nada que se levantou contra ele. Na verdade, cristãos se acovardam porque se esquecem de quem Deus é, do poder da sua graça, da força da sua misericórdia. Ele é todo poderoso, ninguém resiste a ele. Nós resistimos ao diabo e ele foge. O diabo, se resistir a Deus, será destruído. Na verdade, ele pode até estar resistindo,
mas o dia dele chegará e ele será destruído, como diz as Escrituras, pelo sopro da boca do Senhor Jesus. Queridos, nós não servimos a um Deus fraco, nós não servimos a um Deus limitado, mas nós também entendemos que sobriedade, equilíbrio e fé são necessários. Se nós temos ansiedades, precisamos colocá-las nas mãos do Senhor. Se há medo no nosso coração, Ele é aquele que tem poder para pegar o nosso medo e colocar sobre ele, e sobre nós colocar a paz dele, sobre nós derramar a sua graça. Você e eu temos a condição de hoje podemos fazer isso. Que olhando para o nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, nós encontremos graça, nós encontremos misericórdia. E esse nome que é o Deus Todo-Poderoso, que é o nome do Filho do Pai, o Salvador Jesus, que nele, a quem pertence o domínio para todo sempre, você e eu confiemos os nossos dias, os nossos passos, nossas ansiedades e toda a nossa vida. Deus os abençoe, queridos. Vamos cantar ao Senhor nesse tempo. Vamos adorar o Senhor. E logo mais, em alguns instantes, estaremos ouvindo a palavra do Senhor Jesus, do nosso Deus, pela boca do nosso irmão seminarista Iago, que vai estar ministrando as nossas vidas, sobre nossas vidas, através das Escrituras. Que nós todos tenhamos um coração atento e desejoso de ouvir a palavra do Senhor. Me derramar, dizer que eu te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, yeah. Oh, oh, yeah. És formoso, yeah. Eis-me aqui, oh, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade, se Deus no calor deste lugar, oh yeah, me derramar e dizer que eu te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar.
me derramar, dizer que estou grato, me derramar, dizer que és formoso. Sua voz adore. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer que preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, Dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, formoso és. Sim, Deus, me derramar diante de ti. Fechou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim, o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim, o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. levou sobre si
deixou sua glória morreu. Tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado. A cruz me libertou. Seja exaltado. Seu nome é santo. Poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me Boa noite, irmãos, graça e paz. Que privilégio é nós podermos voltar aos cultos presenciais e estarmos reunidos aqui hoje para poder aprender do nome do Senhor, para poder cultuá-lo. E ainda que em número reduzido, nós louvamos a Deus pelo privilégio de podermos voltar aqui ao templo e como igreja, como corpo de Cristo, podermos adorar, podemos cultuar o seu santo nome. Antes de nós adentrarmos na mensagem de hoje e de nós lermos o texto, eu gostaria de ler para os irmãos um texto que um pastor presbiteriano escreveu na sua página no Facebook e que ele faz todo sentido para nós no dia de hoje. E ele diz assim: a pandemia privou os crentes da adoração comunitária, dos sacramentos e da comunhão entre os irmãos. Muito embora o conteúdo bíblico tenha inundado as redes, não são poucos os crentes que estão enfraquecidos espiritualmente. Esta é a prova mais contundente da importância do corpo de Cristo reunir-se para o culto público. Se a adoração comunitária não fosse importante, Deus não a teria estabelecido desde o Antigo Testamento. Bastaria dizer aos crentes: façam seus cultos particulares. Tão importante é que no Novo Testamento a igreja se reunia todos os dias. Nós podemos ver isso lá em Atos 2,46. Nós louvamos a Deus, pois algumas igrejas já estão reabrindo suas portas e que em breve todos possam fazê-lo. Quem escreveu esse texto foi o pastor Ageu Magalhães. E que privilégio é nós podermos voltar hoje, podermos reabrir as portas e junto como igreja, como comunidade, como corpo de Cristo, podermos exaltar o nome do Senhor. Que Deus seja exaltado nesse dia e que Ele nos conceda proteção, graça para nós adorarmos e para nós louvarmos o nome dEle juntamente aqui reunidos.
E para os irmãos que provavelmente vão estar ouvindo e vendo esta oração no domingo à noite, na hora do culto, que os irmãos continuem em oração para que logo isso passe, logo essa pandemia passe e todos nós, todos os membros da igreja possam estar reunidos aqui, podendo louvar e podendo exaltar o nome do Senhor. Vamos orar por isso, vamos orar para que Deus nos conceda graça, para que Deus nos conceda sabedoria diante desse tempo em que nós estaremos reunidos e que estamos reunidos para poder louvar o nome dele juntamente e presencialmente. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de poder voltar aqui à igreja, podendo nos reunir como corpo de Cristo, podendo nos reunir como comunidade, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, nos fortaleça, que o Senhor nos guie, que o Senhor, ó Pai, nos instrua nesse tempo. Nós também clamamos ao Senhor por esse tempo de pandemia, que o Senhor, ó Pai, que é soberano sobre todas as coisas e continua soberano sobre essa pandemia, se for da Tua vontade, do Teu querer, ó Pai, que essas vacinas que têm sido testadas, elas tenham resultados e assim, ó Deus, nós possamos todos, ó Pai, voltar aos cultos normais, presenciais, com todo o corpo de Cristo, Pai, com todos os membros da igreja. Nós louvamos o Teu santo nome e nós também clamamos a Deus por essa cura desse vírus que tem afetado o nosso país, que tem afetado o mundo e também a nossa cidade, que tem privado nós, os cristãos, os crentes em Cristo Jesus, de poder se reunir presencialmente para louvar e para engrandecer o Teu santo nome, Pai. É assim que nós oramos como igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Portanto, irmãos, a nossa mensagem de hoje, ela se encontra na primeira carta de João, ali do capítulo 4, dos versículos 7 até o versículo 12. Nós vamos fazer a leitura da carta de João, no capítulo 4, dos versículos 7 até o versículo 12. E a palavra de Deus, ela diz assim: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Pai, eu clamo ao Senhor nesse tempo por sabedoria, por discernimento, por instrução, ó Pai, e que não seja eu falando, mas que seja o Teu Espírito Santo me guiando a falar, ó Pai, aquilo que o Senhor quer que saia da minha boca nesse dia, ó Deus. Tende misericórdia de mim, ó Pai, e que eu, ó Deus, seja somente um instrumento da Tua graça nesse momento e na pregação, ó Deus. É assim que eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, antes de nós passarmos para a explicação do texto, eu não sei quantos dos irmãos puderam ver essa semana a história de um pequeno homem de 6 anos, o nome dele é Bridger Walker, e a história dele viralizou. Ele foi atacado por um cachorro ao salvar a sua irmã, e a sua tia, ela escreveu a seguinte notícia no seu Instagram, e diz assim a notícia: No dia 9 de julho, o meu sobrinho de 6 anos, Bridger, salvou a vida de sua irmã mais nova ao ficar entre ela e um cão carregador. Depois de ser mordido várias vezes na cara e na cabeça, ele pegou a mão da sua irmã e correu para mantê-la segura. Mais tarde, ele disse, presta atenção, irmãos, a frase que um pequeno menino de 6 anos disse: se alguém tivesse que morrer, achei que deveria ser eu. Depois de receber 90 pontos de um cirurgião plástico habilidoso, ele finalmente descansa em sua casa. Adoramos o nosso bravo rapaz e queremos que todos os outros super-heróis saibam sobre este último herói que se juntou às suas fileiras. Ela continua, e um dos últimos parágrafos dessa notícia é também impressionante, e ela diz assim:
gostaria também de mencionar aqui que os donos do cão são realmente pessoas ótimas. Eles têm sido nada além de gentis com Bridger e sua família. Não sentimos nenhum ressentimento com eles. E se alguma coisa houve, só aumento de amor entre as nossas famílias como resultado desse incidente. E o texto que nós acabamos de ler, ele vai tratar dois desses princípios que nós vemos nessa história, que é o amor sacrificial e o amor como perdão. Nós vamos ver no texto de hoje o fundamento do amor, a origem do amor, e também nós vamos ver algumas implicações desse amor. Portanto, irmãos, a nossa passagem de hoje, ela está dentro de um contexto histórico. E esse contexto histórico, João, no começo do capítulo 4, ele está argumentando, ele está exortando os leitores originais daquele tempo acerca dos falsos mestres, acerca dos falsos profetas. Ele também fala a respeito do espírito da verdade e o espírito do erro. Essa primeira carta de João, nós podemos classificá-la como uma carta pastoral. Nós vemos durante toda a carta ele chamando os irmãos daquela época de amados, de filhinhos. Então é uma carta pessoal, uma carta pastoral de João para aquele público original. A primeira carta de João, ela não tem um destinatário fixo. Possivelmente ela é uma carta que circula, uma carta que era para circular. Nós também podemos observar nessa carta uma relação muito grande com o evangelho que João escreve. Então, se os irmãos notarem, algumas das palavras elas remetem ao evangelho de João. E como eu estava dizendo para os irmãos, João aqui ele estava exortando contra os falsos mestres, contra os falsos profetas daquela época. Essa carta ela foi escrita por volta de 85 a 95 depois de Cristo, ou seja, logo no primeiro século. E algumas das heresias presentes naquele tempo era o docetismo. O que era o docetismo? O docetismo era que os docetistas acreditavam que Cristo, o Salvador, era um espírito divino que começou a habitar no homem Jesus de Nazaré no seu batismo, mas que o deixou antes da sua crucificação. E nós vamos ver, em especial na passagem de hoje, lá no versículo 12, João exortando contra o docetismo. E ele também, outra heresia muito presente naquele tempo e que é uma ramificação do docetismo, é o gnosticismo, onde que o espírito é bom, mas a matéria é má, o corpo ele é mau. Então João ele vem exortando os seus leitores daquela época, os destinatários daquele tempo, a respeito dessas heresias, contra essas heresias. E nós podemos ver que eles negavam a divindade de Cristo. E isso logo nos 3 primeiros versículos da carta, que diz assim, vou ler para os irmãos, 1 João 4, de 1 a 3. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Irmãos, então João estava exortando os irmãos daquela época a respeito dessa doutrina, dessa heresia que estava presente naquele momento. Então nós passamos para a nossa explicação do texto, onde nós podemos ver o fundamento desse amor, o fundamento do amor, onde João começa chamando os leitores daquela época, continuando o argumento que ele vinha falando a respeito dos falsos mestres, agora mostrando o amor, o fundamento do amor como Deus como fundamento do amor. E nesses 2 primeiros versículos, versículo 7 e versículo 8, nós podemos ler que amemos uns aos outros porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E o contraste no versículo 8 de que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor.
João está nesses versículos explicando a origem do amor. O amor, ele procede de Deus, o amor, ele parte de Deus. Só é possível ter amor, só é possível amar aquele que é nascido de Deus e aquele que conhece a Deus. A palavra aqui, traduzida por nascido, na língua original, ela tem uma conotação diferente. Ela tem uma conotação de gerado, aquele que é gerado. Ou seja, somente aquele que é gerado em Deus, por Deus é gerado, então pode amar. Só aquele que por Deus é transformado que pode amar, somente aquele que recebeu o perdão, somente aquele que crê que Jesus Cristo é Filho de Deus e que habitou nesse mundo, que veio em carne, então é que pode amar. Somente aquele que crê que seus pecados são perdoados por Jesus é que pode amar. E o contraste, como eu estava falando para os irmãos, nesse próximo versículo, no versículo 8, é aquele que não conhece a Deus. Ou seja, aquele que não conhece a Deus, aquele que não é transformado por Deus, ele não ama. Por quê? Porque Deus é amor. O fundamento do amor é Deus. O amor, ele procede de Deus, porque Deus é amor. O amor é o atributo de Deus. Entretanto, esse versículo 8, ele, especialmente o finalzinho, ele é muito mal compreendido e muitas vezes tirado fora de contexto, onde então as pessoas podem ter dois equívocos. E João aqui, ele está preocupado com seus leitores para que eles entendessem o ato de Deus em enviar seu Filho unigênito ao mundo como a manifestação suprema do amor. E os dois equívocos, como eu estava falando para os irmãos, que tem nesse texto é que o primeiro, o amor é Deus, e o segundo é que Deus é somente amor. Todavia, nós deixamos de entender o louvor oferecido aqui nesse versículo e nessa afirmação, a menos que nós vejamos que João, ele estava dominado pelo divino amor, pela demonstração da encarnação do Filho de Deus, pela demonstração de Cristo Jesus como a manifestação do amor. E ele vai dizer isso nos dois próximos versículos, o versículo 9 e o versículo 10, onde nesses dois versículos João vai descrever a forma, a maneira como Deus nos amou, como é demonstrado o seu amor pelos seus. E lembre, o fundamento do amor, ele vem de Deus, pois Deus é amor. O amor é parte do atributo de Deus, o que também muitas vezes é mal compreendido e muitas vezes é levado que Deus é só amor e se esquece dos seus atributos, dos seus outros atributos, como santidade, como justiça, como verdade, como santo. Então, Deus não é só amor, Deus é amor. O fundamento do amor vem de Deus, o fundamento do amor procede de Deus. Então, nós precisamos lembrar que o Deus é amor e que o amor parte dele, e só ama aquele que conhece a Deus e por ele é gerado, ou seja, por ele é transformado. No entanto, João afirma que Deus é amor, e ele estava pensando primeiramente no amor de Deus pelos seres humanos, e de modo mais específico, de Deus ter enviado Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, Deus salvou aqueles que antes eram pecadores e agora creem. Portanto, irmãos, a expressão do amor de Deus por nós é Jesus Cristo. Jesus Cristo encarnado, Jesus Cristo, o Verbo de Deus que habitou, que veio presentemente no mundo e que sofreu em nosso lugar. Portanto, irmãos, nós vamos ver isso no final do versículo 9, quando João vai dizer: em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. O objetivo é que nós vivamos por meio de Jesus Cristo, que nós vivamos por meio dele, para vivermos por meio dele. Portanto, irmãos, o amor, ele não consiste em nós, mas é Deus quem tem nos amado. É Ele quem enviou seu Filho Jesus Cristo em carne, em nosso benefício, como propiciação pelos nossos pecados. Veja, o final do versículo 10 ele fala
Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A palavra propiciação, ela pode ser entendida como oferta. Cristo se ofertou voluntariamente em nosso lugar. Cristo pagou pelos nossos pecados. Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus Cristo é a expressão do amor do Pai. Jesus Cristo é a expressão do amor de Deus por nós. Irmãos, se nós voltarmos no capítulo anterior, no versículo 16, capítulo 3, versículo 16, nós vamos ler: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Irmãos, Cristo se entregou por nós. Cristo é a expressão do amor de Deus por nós. Portanto, irmãos, a grande ideia que nós temos dessa passagem de hoje, dessa perícope de 7 até 12, do capítulo 4, de 7 até 12, é que conhecer a Cristo é conhecer a plenitude do amor de Deus. Conhecer a Cristo é conhecer a plenitude do amor de Deus. Cristo se entregou por nós. Se os irmãos se lembrarem na história que eu acabei de contar para os irmãos no começo, de Bridger, quando ele salva sua irmã, a frase que ele solta ali, ele diz: se alguém tivesse que morrer, achei que deveria ser eu. Cristo se entregou por nós. Nós que éramos filhos da ira, nós pecadores, e Cristo nos resgatou. Ele é a expressão do amor do Pai, e ele sabia que iria sofrer. Jesus Cristo sabia que iria sofrer, e mesmo assim ele se entregou por mim e por você. Jesus Cristo, mais uma vez, ele é a expressão do amor de Deus. Então, irmãos, nós passamos para a parte final da nossa perícope, que são os dois últimos versículos, versículo 11 e versículo 12, onde nós podemos ler: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Irmãos, aqui nós vemos a implicação do amor de Deus em Cristo. João, ele continua explicando sobre o amor de Deus em Cristo e nos remete ao Evangelho de João, um texto tanto quanto conhecido, João 3,16, onde nós podemos ler que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A maneira como Deus expressa o seu amor por nós, o seu amor por mim e por você, é entregando o seu Filho, Jesus, para morrer por mim e por você, ainda que pecador. E esse amor, ele deveria nos influenciar, assim como os destinatários originais daquela época, a se amarem mutuamente. Tanto amor foi demonstrado por mim e por você, e por eles originais, destinatários originais daquela época, na cruz, que nós não deveríamos hesitar em demonstrar o nosso amor uns pelos outros. Mas parece que João, ele vai interromper esse argumento, porque ele solta uma afirmação de que ninguém jamais viu a Deus. Mas se nós lembrarmos, João está exortando contra o docetismo, contra a heresia daquela época. E então nós podemos voltar de novo naqueles 3 primeiros versículos, onde nós vemos a respeito dos falsos mestres e do espírito de anticristo. Por quê? Porque aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, ele não procede de Deus. Veja, ele não conhece a Deus. E nós vimos no começo desses versículos, dessa perícope de hoje, que só pode amar aquele que conhece a Deus, aquele que é gerado de Deus, aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, o Verbo de Deus habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vemos isso lá no primeiro capítulo do Evangelho de João. Mas nós também podemos lembrar, irmãos, que o docetismo, ele negava que Cristo, o Cristo Salvador, que o Espírito Divino de Cristo, ele deixou Jesus Cristo na hora da crucificação, e que o Espírito Divino veio somente após o batismo. Mas não,
Jesus Cristo, ele era 100% Deus e 100% homem. Jesus Cristo veio em carne. Somente ele poderia pagar pelo meu e pelo seu pecado. Somente ele é o homem perfeito. Somente ele poderia pagar o alto preço. E ele o fez na cruz do Calvário. Ele se entregou por mim e por você. Lembre, irmãos, o amor de Deus, ele expressa também o perdão dos nossos pecados em Jesus Cristo. Se nós voltarmos e formos para o Evangelho de Mateus, ali no capítulo 18, dos versículos 23 a 35, Jesus vai estar contando a parábola do credor incompassível. E ali nós vemos que a nossa dívida era impagável, a nossa dívida era eterna, e somente Ele, Jesus Cristo, que é 100% Deus e 100% homem, pôde pagar a nossa dívida. E Ele o fez na cruz do Calvário, se entregando por mim e por você. Mas também João, ali no seu Evangelho, ele vai dizer que, de fato, ninguém jamais viu a Deus. Entretanto, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Jesus Cristo revela a Deus. Jesus Cristo revela ao Pai. Jesus Cristo habitou neste mundo, em carne, em verdade. E nós vemos isso em João também, e aqui como João sendo testemunha ocular disso. Ele vem falando isso para os seus leitores originais. João é testemunha ocular de Cristo, 100% Deus e 100% homem, ter habitado no mundo. Cristo nos revela ao Pai. Cristo nos revela a Deus, e nós também podemos ver isso quando o apóstolo Paulo diz na carta aos Colossenses, lá no capítulo 1, versículo 15, que Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo mostra ao Pai. Jesus Cristo, Ele é a expressão do amor do Pai. E então, João, ele vai terminar dizendo que se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. O Espírito de Deus, que é amor e que vive no interior daqueles que confessam a Jesus Cristo, ele é o resultado de uma vida que deveria ser caracterizada pelo amor às outras pessoas. Nós devemos amar porque aquele que nos ama está dentro de nós, e Deus pode ser visto indiretamente no fruto que seu Espírito produz por nós cristãos. Nós amamos os outros, e que no nosso íntimo, irmãos, o nosso desejo seja como Paulo coloca aos Gálatas, ali no capítulo 2, versículo 20, que logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que vivo agora na carne, vivo na fé pelo Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Mais uma vez, irmãos, conhecer a Cristo é conhecer a plenitude do amor de Deus. Cristo é a expressão do amor de Deus. Mas então, onde nós podemos demonstrar esse amor? E algumas das implicações que nós podemos tirar disso, do fundamento do amor que é Deus, da manifestação do amor que é Jesus Cristo por nós, e agora a implicação desse amor que nos resgatou e que nos transformou, é no casamento. O marido amando sua esposa como Cristo ama a igreja e se entregou por ela. A esposa como submissa ao marido, assim como submissa ao Senhor. Nós podemos ver isso lá em Efésios 5, de 21 a 33, Paulo dizendo a respeito desse amor, exortando a respeito desse amor. Nós podemos também ainda ver em Efésios, no próximo capítulo 6, a respeito dos filhos, honrar pai e mãe, obedecer. Obediência é amor, é demonstração de amor. Honrar pai e mãe é demonstração de amor. Mas nós também, pensando em nós, na igreja, no corpo de Cristo, é servir com humildade, é considerar os outros superiores a nós mesmos. E nós podemos ver que Cristo se entregou por nós. Cristo, sendo Deus, sendo 100% Deus, deixou a sua glória e veio ao mundo e se entregou por nós.
Assim, da mesma forma, esse amor que é demonstrado por mim e por você, e que tem o fundamento em Deus, e que é manifesto em Cristo Jesus, ele deveria nos influenciar a amarmos uns aos outros, a nos entregarmos uns pelos outros. Assim como Bridger disse, se alguém tivesse de morrer, esse alguém teria que ser eu. Bridger estava pronto em entregar sua vida pela sua irmã. Demonstração de amor. E só é possível amar se nós conhecemos a Deus, e se de fato nós somos por Ele gerado, por Ele transformado. O amor procede de Deus, o amor não procede de nós. Deus é quem nos resgatou, Deus veio ao nosso encontro. Nós não podemos ir ao encontro de Deus se por Ele nós não formos tocados. O fundamento do amor consiste em Deus ter nos amado e entregado Cristo Jesus em meu lugar e em seu lugar. Portanto, irmãos, esse amor deve permear toda a nossa vida, os nossos relacionamentos em casa, os nossos relacionamentos na igreja, com os nossos irmãos, com o servir humilde, no nosso serviço com o nosso patrão, suportando, amando, como Cristo nos amou. E eu parei justamente no versículo 12, irmãos, porque na semana que vem nós vamos continuar do 13 até o 5:1, onde nós vamos ver algumas outras implicações do amor de Deus em Cristo Jesus por nós, aqueles que creem, que confessam que Jesus Cristo veio ao mundo, o Verbo de Deus habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Que esse amor influencie toda a nossa vida, que esse amor influencie todo o nosso viver. Como Paulo vai dizer, que esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos orar e clamar ao Senhor para que nós demonstremos esse amor como fundamento que vem de Deus, como o amor que nos transforma, como o amor que nos resgata. Vamos orar. Lembrando, irmãos, da nossa grande ideia, que conhecer a Cristo é conhecer a plenitude do amor de Deus. Pai, nós entregamos, ó Deus, este dia nas Tuas mãos, nós entregamos, ó Pai, este ensinamento nas Tuas mãos, ó Deus. A Tua palavra ela não volta vazia, ó Pai, que ela venha, ó Deus, cair em corações férteis e venha frutificar, ó Pai, e o fruto dessa palavra, ó Deus, que é o amor, que vem do Senhor, que procede de Ti, ó Deus, como fundamento do amor, em ter enviado Jesus Cristo, 100% Deus e 100% homem, que se entregou por mim, que se entregou pela igreja, que se entregou por aqueles que creem que de fato Jesus é seu Salvador, seu único e suficiente Salvador, ó Pai. Permeie toda a nossa vida, permeie todo o nosso viver, permeie, ó Pai, as nossas ações, a forma como nós nos relacionamos uns com os outros, ó Pai, amando assim como o Senhor nos amou, amando assim como o Senhor se entregou por nós, ó Deus. Que esse amor, ó Pai, inunde-nos e nos transforme a cada dia, Pai, para que de fato nós sejamos aperfeiçoados, assim como João termina dizendo, ó Pai, para que esse amor nos aperfeiçoe diariamente, ó Deus. É assim que nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vou passar para o pastor Joel agora, para ele estar fazendo o encerramento do culto, e que os irmãos tenham uma noite abençoada pelo Senhor e uma semana também abençoada por Deus. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Palavra essa que nos leva a querer conhecê-lo mais, e sabendo e em o conhecendo nos traz paz e realmente a felicidade plena. Plenamente graça há em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Iago. Que Deus esteja o abençoando
abundantemente e o usando como instrumento da sua graça em todo o tempo. Queridos irmãos, deixo os nossos avisos aqui de forma muito rápida. Nossos cultos, oração, uma música vai estar encerrando o culto dessa noite, lembrando-nos que não há outro nome, não há outro Deus, não há ninguém mais poderoso do que o Salvador Jesus. Vamos orar? Em tuas mãos, Deus, colocamos a nossa vida com gratidão por esse culto que podemos prestar a Ti. Louvado e agradecido ao Senhor, Pai, porque não falhas, não faltas, nada, ó Deus, pode superar, ultrapassar o Seu poder e graça. E no dia de hoje, nós agradecemos ao Senhor por podermos celebrar ao Teu nome de forma unida, de forma conjunta, como igreja, ó Deus. Nem todos, infelizmente, ainda, mas clamamos, Pai, para que em breve estejamos juntos. Essa pandemia, ó Deus, possa ser sarada, possa ser resolvida. Dá sabedoria aos médicos, enfermeiros, aos cientistas que têm tentado descobrir essa vacina. Mas, Deus, nós clamamos primeiramente ao Senhor, se a vontade do Senhor, ó Deus, e que a sua vontade seja estabelecida. Nós clamamos a Ti, Pai, que se a vontade do Senhor, que essa pandemia seja exterminada e que nós possamos voltar à vida normal que tínhamos, mas sem dúvida, ó Deus, próximos de Ti, realmente voltados ao Senhor, de forma plena. Clamamos, Pai, que durante essa semana e os dias que virão, que não sabemos como serão, mas sob o Teu domínio absoluto estão, que o Senhor nos conduza em graça, em sabedoria e em santidade. Louvado é o Teu nome, Pai, que a Tua graça, que o Teu amor, que as consolações do Teu Espírito Santo sejam sendo derramadas sobre nossa vida, hoje e sempre. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Queridos irmãos, tenham uma excelente semana na presença do Senhor. Ouçam essa próxima música, é uma música de louvor e adoração ao Senhor, e com ela nós encerramos nossa transmissão de hoje. Deus os abençoe, tenham uma excelente semana na presença do Senhor, até quarta-feira, às 19h30 no nosso culto online. Um abraço a todos, até mais.